Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que muitos me perguntam, muitos indagam a respeito, sobre os nossos animais queridos, companheiros de jornada. E o que seria? Quando os animais desencarnam, passam para o outro lado, fazem a transição, eles podem retornar? Eles podem reencarnar? E se sim, eles voltam para nós? Então vamos lá. Sim, os animais, ao fazerem a transição da vida física para a vida espiritual, energética, astral, né? Eles podem sim retornar, reencarnar. E podem tanto reencarnar novamente junto conosco, com o tutor, com o dono, com o mesmo núcleo familiar, o mesmo local, a mesma família, pode sim. E também tem aqueles que reencarnam, porém não retornam, vamos dizer assim, para nós. E por quê? Tudo depende dos contratos de almas que foram feitos antes de eu e você e todos os seres encarnarem em vida física. Lá do outro lado, no âmbito espiritual, contratos são feitos entre almas, sejam humanos com humanos, humanos com animais não humanos, porque todos somos animais, certo? Mas enfim, existe este contrato, existem missões com o objetivo de que um participando na vida do outro, essas missões sejam cumpridas, propósitos sejam cumpridos, para que tanto ocorra a evolução nossa como deles, em vida física e principalmente no âmbito espiritual. Sabemos que o outro lado é a nossa casa. Aqui é só um passatempo, é só uma cópia, é só momentâneo. O real, na verdade, está do outro lado. Porém, nesses contratos que a gente não sabe, né? E tá tudo bem. Muitas, vamos dizer, missões são organizadas. E mesmo, eu sempre digo, mesmo que você não saiba, nunca ouviu falar sobre a comunicação intuitiva animal, nunca ouviu falar sobre a espiritualidade animal, acredite, não acredite, estuda, não sabe nada, tudo o que precisa acontecer irá acontecer, independentemente da sua consciência, do seu patamar, do seu desenvolvimento. Aqui eu erro mesmo, gente. É papo na reta. Do seu desenvolvimento, vamos dizer assim, espiritual, né? Sobre o que acontece. Então, tem animaizinhos que vão sim reencarnar. Podem reencarnar de formas diferentes, principalmente outro sexo, outra espécie, outra forma, de formas diferentes, pode ser achado, encontrado, comprado, ganhado, enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso, mas eles retornam, reencarnam e podem sim voltar para nós. Porém, há também aquela porcentagem de animais que não vão retornar para nós. E eu sei que isso traz um grande entristecimento para muitos. Poxa, por que eu não? Por que a nossa história não continua? O amor foi tão lindo, a nossa vivência foi maravilhosa, eu sinto a conexão, por que não? Estou sendo punido, não mereço? Longe disso. Como eu falei sobre os contratos de alma e as missões, os animais também, assim como nós, recebemos outras missões em outros núcleos, em outras páginas, em outras formas, em outras famílias. Ou tem também animais como pets, vamos chamar aqui os pets para diferenciar. Podem retornar como animais silvestres, selvagens, na próxima. Cada um tem a sua missão, o seu propósito, que eu volto a bater aqui na tecla. E tá tudo certo, porque é assim que tem que ser. As leis divinas, as leis universais, não erram. Errar é humano. Ponto. O resto não erra. Por mais que a gente não entenda, aceite, não aceite, acredite, não acredite, se revolte,
É isso que é importante saber. Porém, aqueles que não retornam, eu sempre falo aqui, e eu sempre falo nos meus cursos e nos meus posts no Instagram e tudo mais, que os animais, essa conexão, e não só com os animais, tá? Com os humanos também, com os nossos entes queridos, pessoas que nós tivemos elos, os elos não deixam de existir. Mas essa vivência humano e animal não humano é muito forte, é muito linda, é muito maravilhosa, é muito profunda e não deixa de existir. A conexão vai se perpetuar para sempre. E sim, quando a gente atravessar para o outro lado, se o nosso animalzinho não voltou para nós aqui em vida física, nós vamos encontrá-lo, sim. Mas como assim? Me perguntam. Como assim? E se o animal reencarnou em outra família, como é que a gente ainda mantém essa conexão e como é que a gente vai encontrar eles do outro lado? E se quando eu fizer a passagem ele estiver encarnado em outro lugar, em outra família? A gente não pode pensar com a mente física, que é o ontem, o agora, o amanhã, essa meio que, vamos dizer assim, esse espaço-tempo linear que a gente vive, né? E outra coisa, nós seres que estamos aqui encarnados fisicamente, somos fractais de um eu superior. Então, esse eu superior é o que mantém o elo. Quando o animal reencarna, ou mesmo quando nós humanos encarnamos, é um fractal desse eu superior. A fonte em si continua do outro lado. Então, por mais que o animal não volte para você, porque não é a missão dele, a missão é continuar em outra vida, em outro lugar, não reencarnar talvez, porque do outro lado tem atividades, tem outras missões, tem coisas também a serem cumpridas. A conexão continua para sempre. Uma conexão nunca é feita por nada ou por um momento, é para sempre. E aí sim, se perpetua para sempre. Quando a gente, por exemplo, passar pro outro lado, e o seu animalzinho não retornou, você vai encontrá-lo, você vai encontrar a energia dele ali. Ah, mas de que forma? Do outro lado, tudo se plasma. O que é plasmar? Sabemos que nós somos seres energéticos. Do outro lado, podemos ter forma ou não ter forma. Podemos ser energia, enfim. E nós podemos plasmar aquilo que nós mentalizamos. A consciência que está do outro lado toma forma. Como é que eu posso explicar melhor? Ela é como se a gente pudesse criar, sabe aquela coisa da lei da atração, da cocriação que a gente mentaliza e cria? Aqui na matéria é muito mais difícil, mas acontece. Por isso que a gente tem sempre que focar muito nessa cocriação, porque tudo começa no etéreo, no espiritual, no energético e depois se materializa e leva um tempo. Do outro lado, é assim, né? Inclusive o tempo do outro lado não é igual ao tempo que temos aqui. Por isso que a gente não pode pensar com a nossa mente humana e querer colocar esse molde para todas as questões do outro lado. E o que os animais trazem para nós nas comunicações intuitivas, em diversas sessões, não só minhas, mas como de colegas e pessoas que estudam e trabalham com isso há anos, os animais sempre mostram que mesmo que eles não retornem, mesmo que eles encarnem em outro aspecto físico, em outra espécie, em outro local, tenham outros tutores ou não tenham tutores, ou escolham ser animais animais selvagens, enfim, outras formas, a conexão continua. Quando você fizer a conexão, a comunicação intuitiva, você vai sim entrar em contato com aquele animal que esteve com você, aquele que você ama e aquele que te ama. Então, respondendo, alguns animais retornam, sim, para nós, e outros não, mas isso em nada diferencia o amor que eles têm por nós, a conexão que nós temos com eles. Isso não tem nada a ver com o nosso merecimento.
Claro que a gente quer, claro que a gente quer ter eles com uma nova roupagem, como a gente fala, né? Com uma nova roupinha terrena, porque nasce, né? Volta a uma vida com outro corpo, mas é a mesma alma. Só que nem todos. E muitas pessoas sofrem com isso, e eu entendo. Porém, a gente tem que entender que a gente não entende tudo. E que o que eles passam para nós é que sim, essa relação continua. E que não importa quando a gente também atravessar para o outro lado, nós vamos sim encontrá-los. Independentemente se eles estarão também encarnados ou não. Eu espero que vocês tenham entendido. Por quê? Porque a gente volta nessa questão do eu superior. O eu superior a gente chama, eu falo eu superior, mas tem outros nomes, mas vamos dizer assim a fonte, como eu digo, aqui todos somos fractais de um todo. E é por isso que do outro lado, sempre aquela pessoa, aquele animal estará também lá. E esse todo, ele pode exatamente se dividir em inúmeros fractais. Que somos nós, temporariamente aqui nesta terra, nesse plano físico, assim como os animais não humanos, entende? Então, que maravilha o seu animalzinho poder voltar para você, porque tá na missão de vocês, tá no contrato de alma. Acredite, se lembre, se recorde, fique sabendo ou não. E se não voltar, também está no contrato de alma. Vai ter só essa missão, vai ser assim, assim, assado. O contrato foi esse, que nem a gente fecha contratos aqui na Terra. Tá lá tudo estabelecido. Se a gente lembra ou não lembra, já é outra questão. Se a gente acredita ou não acredita, já é outra questão. Mas o fato é que, mediante esses contratos de alma, é que os animais podem ou não retornar para nós. Mas, mesmo que o seu animal não tenha retornado para você, você saiba, sinta que ele não irá retornar nesta vida física, pode conversar, pode mandar mensagem, que eu diga mental, energética, ele visita você sim, a energia visita você, a energia, basta pensar, basta chamar, isso é que é legal. Aqui nós somos muito limitados na vida física. Do outro lado, podemos estar ao mesmo tempo em vários locais. Vocês veem a beleza disso? Eu sonhei com meu animalzinho. Sim, você o encontrou. Eu não lembro. Aliás, a maioria não lembra. Lembra de nada. Mas é lá que também a gente se encontra. É muito mais fácil, né? Então é isso que eu queria hoje passar aqui para vocês. Sobre essa questão, que é tão difícil para alguns entenderem, aceitarem, mas tudo ao seu tempo. E tá tudo bem se você não concorda, se você não acredita, tá tudo bem também, faz parte do processo. Um dia a ficha cai, e se não cair tá tudo bem também, porque como eu falei, tudo é maravilhosamente e divinamente orquestrado. Não é a nossa mente humana que vai dizer, não, aquilo é certo, aquilo é errado. Imagina, não é. Enfim, a gente não tem nem, acho que, 2% de noção da grandiosidade que é esse grande maestro chamado universo, Deus, fonte, amor universal, seja como você quiser nomear. Se a gente consegue ter GPS que não erram rotas e coisas que aqui são muito precisas, você imagina a capacidade do universo. Se o humano consegue fazer um pouquinho parecido em algumas coisas, em alguns processos aqui físicos e terrenos, imaginem o universo. Imaginem Deus, a fonte, a deusa, o amor maior, enfim. O que não faz? Por isso que a gente sempre fala. Os animais e as pessoas que estão em nossos caminhos jamais erram de endereço, não importa a forma que cruzem os nossos caminhos. O GPS universal é infalível. Volto a dizer, acredite ou não, goste ou não, entenda ou não. Isso não faz nenhuma diferença no processo. E é isso.
Espero que esse assunto tenha sido um pouco melhor esclarecido. Agradeço o carinho e atenção de todos, como sempre. E me sigam nas redes sociais. Eu tô no Instagram, @CarlaCicarinoVet, Cicarino com C e vet de veterinária. E lá eu eu posto muito sobre essas questões. Então, até uma próxima. Um beijo e gratidão a todos.